Saudações a você que está acompanhando o ENAC, o Encontro Nacional de Autoconhecimento e Criatividade. Agradeço muito a oportunidade de compartilhar. Gostaria de me apresentar. Meu nome é Ana. Eu tenho atuado com coaching para mães, para mulheres, há 5 anos. E nesse aspecto que eu escolhi o tema dessa palestra, que é a maternidade como alavanca do autoconhecimento e da criatividade. Minha experiência como mãe me transformou. Meu filho chegou para quebrar muitos paradigmas, trazer uma história pessoal de transformação, de autoconhecimento e também de criatividade. Então, é isso que eu gostaria de contextualizar. Não só apresentando quem eu considero que eu sou hoje, mas o que eu acredito desse contexto, do que a maternidade traz, da oportunidade que a maternidade é de se autoconhecer e de expandir os limites da criatividade. Após me tornar mãe, eu entrei em contato com muitas outras mães, em grupos de apoio ao aleitamento materno, pós-parto. Eram grupos virtuais e também presenciais. E o que eu enxergava ali nas pessoas é um espelho muito grande. Então, eu me senti menos só à medida que eu enxergava naquelas mulheres a transformação também acontecendo, as dúvidas aparecendo, as mudanças de rumo. E isso foi muito importante para mim, pessoalmente, é claro, por me sentir acolhida, por me sentir capaz de lidar com os desafios que eu estava lidando. E posteriormente por enxergar nesse caminho da mulher que se torna mãe ou da mulher que passa por uma grande fase de transformação, um caminho profissional. Ali surgiu o coaching para mulheres, que é um trabalho que eu realizo em grupo e individualmente. Um trabalho de escuta ativa, de reflexão, de exercícios que deem alguma base para a mulher que quer construir um novo caminho, que ela já se sente uma nova pessoa, sem muita certeza de qual é essa pessoa. Mas sem dúvida a mulher que se torna mãe se transforma. E com base nessa transformação, o autoconhecimento surge, mesmo que ela não queira, porque aparecem reflexões do tipo: eu já não sei mais quem eu sou, mas talvez eu não soubesse também antes. Eu sei o que eu fazia, eu sei onde eu trabalhava, eu sei com quem eu me relacionava, mas será que isso é quem eu sou? Então, encontrar eco para essas reflexões foi muito importante para mim. Não era só eu que estava fazendo essas perguntas, então muitas colegas também fazendo, e futuramente essas mulheres também passaram a ser clientes nos grupos que eu realizo como facilitadora. Uma das questões do autoconhecimento que apareceu de maneira muito forte foi de enxergar os meus limites. Desde a gestação, o nosso corpo se expande, então já começa por mudar o meu limite físico. De dar espaço para o novo,
para o novo ser, para a nova pessoa. Então é muito especial que isso aconteça no corpo também, porque a gente vive de maneira tão concreta, né? Que se algo está acontecendo realmente no corpo, mesmo que eu não pare para pensar, eu vejo aquilo acontecendo. Então até para o mais cético, isso é nítido. Eu posso expandir os meus limites. Essa foi uma descoberta. A superação dos meus limites. Ao mesmo tempo, a concretude de que da limitação física aparece de maneira muito concreta, né? Daqui eu não posso mais. É aquela sensação da grávida falar, eu vou explodir a qualquer momento. Daqui não vai mais, né? E vai mais um pouquinho. Então, eu tive uma gestação muito longa, acompanhada por uma excelente equipe, mas eu lembro de, passadas 42 semanas, falar, já não era para ter nascido? E a maternidade traz isso, de confiar que o limite gestacional, que o limite do meu corpo é desconhecido. Eu estou conhecendo à medida em que eu vivo. É um aprendizado extremamente dinâmico e profundo. Então, essa relação de limite, superação e potência foi muito real para mim. E quando eu digo que foi real para mim, eu percebo isso num círculo de mulheres com quem eu trabalhei e me relacionei nesses 6 anos. O limite da dor desde a gestação a gente experimenta no corpo algumas sensações de desconforto e de dor, mas no trabalho de parto isso se dá em uma dimensão muito maior. Então, por muitas vezes, por um curto período, mas por muitas vezes, durante as contrações do parto, eu tive a certeza de que eu não ia dar conta. E eu tive ali alguém do meu lado, felizmente alguém do meu lado, para me dizer, tá tudo certo, você já está dando conta, falta pouco. Então, a sensação após o parto de conquista e de superação me proporcionou um autoconhecimento tremendo. Poxa, eu fui capaz de fazer nascer uma criança através do meu corpo, dos meus ossos, dos meus músculos. Eu não sabia que eu daria conta de tanto. É aquela sensação de uma pessoa que corre uma maratona e cruza a linha de chegada. Não importa o tempo que ela demorou para correr aqueles quilômetros. A sensação de parir um filho talvez se equipare à sensação de alguém que escala uma grande montanha pela primeira vez e chega ao topo daquela montanha e aprecia aquela vista. Então, uma sensação de que meu corpo pode dar conta de um pouco mais e de que eu posso suportar a dor se eu almejo algo maior. E da própria capacidade de experimentar novas sensações. Isso para mim é um autoconhecimento que, se levado para a vida cotidiana, se eu pudesse me lembrar de como eu sou capaz naqueles momentos em que eu me sinto fraca, naqueles momentos em que eu me saboto, naqueles momentos em que eu tenho medo. Então, ser mãe me tatuou em mim, em algum lugar em mim, de que eu sou capaz e de que eu posso ser capaz. Eu gosto muito de lembrar as mulheres que eu atendo disso. Você é mãe. Não importa a via de parto ou a maneira como aquela mulher conquistou o parto, mas se ela experimentou superação,
ela pode trazer isso como resgate no dia a dia. E isso é muito importante. Ter esse lembrete de superação de limites. Mais um aspecto de autoconhecimento físico é a capacidade de nutrir. Então, isso para a mulher é muito abstrato. Na infância nem é cogitável, mas na adolescência e nos nossos primeiros anos como mulher, a gente não se dá conta do ciclo que está acontecendo, né? Mas depois ao gestar e quando nasce a criança de verdade, né? Que você encosta no bebê e fala, nossa, é de verdade, nasceu mesmo. Como é que esse ser se formou dentro de mim? É uma coisa mágica, ao mesmo tempo absolutamente concreta, tá ali chorando na minha frente. Amamentar um filho nos ensina muito. A capacidade de nutrir, de ver alguém se desenvolver fisicamente e ganhar força motora só com o leite materno, é muito forte. Então, dá a impressão que é uma coisa simples. O que eu aprendi com a amamentação? Não é nada simples o que eu aprendi com a amamentação. A ponte que eu faço disso com honrar o que eu tenho em mim, o feminino, o apoio que eu recebi. Então, uma das coisas que eu aprendi com a amamentação foi pedir ajuda. Isso é grandioso, porque eu vejo muitas mulheres da minha geração que cresceram para ser autossuficientes, independentes, dar conta, atropelar necessidades internas. Então, eu, na minha vida profissional, antes de ser mãe, eu atropelava minhas necessidades internas. Eu não parava uma coisa para ir comer. Era a rainha do fast food do miojo. Quer dizer, eu não posso parar para me dedicar à alimentação de uma maneira que hoje eu entendo como nutritiva e saudável. Aquilo não podia me atrapalhar. Uma dor de cabeça, eu vou me medicar, porque aquilo não pode parar a minha vida. Com a amamentação, eu me via imóvel com o filho nos braços. Se eu me mexesse, ele ia acordar, o que era terrível. E eu precisava beber água. Eu precisei aprender a pedir ajuda. E eu aprendi com o meu filho, vendo ele berrar ajuda ali, eu aprendi a berrar também. Aprender a me comunicar de uma maneira não verbal. Aprender a acolher as sensações do meu corpo, as minhas necessidades mais básicas, que eu nem conhecia. Então, ter um filho pequeno nos braços me ensinou muito sobre mim. Me ensinou muito sobre eu quando fui bebê também. Porque por mais que eu não tenha consciência disso, a sensação é de que eu estou revivendo meus primeiros momentos aqui na Terra como um bebê. Ao mesmo tempo em que eu estou experimentando ser mãe, eu experimento ser a minha mãe. Então aprendi muito sobre essa relação de maternagem, a relação mãe-filha. Apesar de eu ter sido mãe já órfã de minha mãe, eu ressignifiquei essa relação. Eu entendi e aprendi muito sobre quem foi a minha mãe, sobre quem eu sou. E olhando as outras mulheres em volta, quando eu vejo mães com bebê ali num ponto de ônibus, parece que eu consigo ter empatia muito mais facilmente, por de alguma maneira já ter vivido o que aquela mulher está vivendo. Isso é autoconhecimento. É conhecer a mim e a partir de conhecer a mim, poder conhecer um pouquinho mais do outro. Então eu falei sobre o autoconhecimento dos meus limites
Falei sobre o que eu descobri sobre o meu corpo. E eu queria dizer o que a maternidade alavanca de autoconhecimento sobre minha situação emocional. Eu nunca tinha experimentado uma exaustão emocional tão grande quanto depois de ser mãe. Os primeiros meses são extremamente intensos, fisicamente, mas também emocionalmente. Algo que eu conhecia muito era o controle, ter as coisas sob o meu controle. Mas um dos jeitos de fazer esse controle era não olhar para isso. E ali, quando a mulher se torna mãe, não tem muito como esconder, não tem muito da onde fugir, porque se eu não chorar, meu filho vai chorar e vai me lembrar do meu choro. Então, eu preciso olhar. É um espelho cristalino. Eu aprendi muito sobre a minha necessidade de controle e a minha capacidade de entrega. Uma experiência nova é não controlar. Eu não sei que horas ele vai acordar. Eu não sei que horas... Quando é que ele vai começar a engatinhar? Eu não controlo isso. Ou quando ele vai se interessar pela comida. Aí hoje se interessou, mas amanhã não. Então, proporciona um estado de presença, ou demanda um estado de presença e entrega para o que der, para o que vier naquele dia, para o que for possível. Nivelando as expectativas com a maternidade real. Então, deixa de lado um pouco aquela imagem de maternidade perfeita e vestida de branco e sorrindo nos braços, para se deparar com uma mulher exausta, um bebê que chora, um bebê que eu não conheço, uma mulher que eu não conheço, que eu não reconheço no espelho, que eu não reconheço nas roupas. A reformulação que está acontecendo com a maternidade proporciona um autoconhecimento muito grande no campo emocional. A relação de controle e entrega, como eu disse, e também a sensação de ser a fonte emocional, essa fonte que jorra e que abastece emocionalmente um lar. Isso vai demandar da mulher uma autonutrição emocional super importante, porque essa fonte esgota. E onde é que eu recarrego minha energia? Onde é que eu recarrego a minha presença? Quais são os meus apoios? Quais são os meus atalhos de fuga? Meus mecanismos de presença, de entrega? Como é que eu me mantenho nesse estado? Hoje o dia foi tão bom, acordei tão bem. Como é que eu posso manter isso nos próximos dias? E esse é um trabalho incessante de todo ser humano, mas eu estou trazendo luz para o fato de que foi a maternidade que me ensinou. Ninguém antes tinha me ensinado, ou talvez tivessem tentado, mas eu não estava aberta para receber esses conteúdos. Então hoje eu digo que não é uma demanda exclusiva das mães, mas foi me tornando mãe que eu me deparei com tudo isso. Que eu preciso de um tempo para mim, para me abastecer. E como eu posso fazer maravilhas se esse tempo for de 15 minutos? Ou de 30 minutos? Onde eu me abasteço? Como eu me reequilibro? Como eu descarrego? Como eu auxilio meu filho a lidar com a frustração? Poxa, eu mesma não sei lidar com a frustração.
Eu mesma não sei lidar com os nãos que a vida me apresenta. Então é tão difícil para mim negar, impor um limite, acolher. Nossa, quando a primeira febre é um momento, primeira febre do filho, é um momento dificílimo. Eu queria trazer para mim aquela dor. Eu não quero que um ser tão pequeno sofra. E aí o que isso diz a meu respeito? Quanto eu confio na minha capacidade de superar a dor? Quanto eu confio nesse pequeno ser, na capacidade de superar algo que o próprio corpo produziu para dar conta, para combater um agente invasor? Essas pequenas doenças, e não tenho experiência para falar das grandes, mas já observei em amigas que atravessaram momentos de dificuldade de saúde, sempre trazem um tremendo repertório de autoconhecimento, recursos, bagagem emocional. A quarta coisa que eu aprendi ao me tornar mãe diz respeito ao autoconhecimento espiritual. E esse é um terreno difícil de ser tocado. Não estou falando de religião ou de crença. Eu estou falando que a maternidade se apresentou para mim de uma maneira que eu não tinha como não pensar no sentido da vida. No porquê estamos aqui, nesse lugar hoje, porque eu encontrei aquela pessoa, o que isso significou para mim, que insights isso me trouxe. É isso que eu chamo de espiritualidade. Aqueles momentos de olhar entre mãe e filho, em que você descobre o sentido da vida. Aqueles momentos entre mãe e filho, que você descobre que estamos protegidos. Existe uma proteção maior. Algo que não necessariamente eu enxergo, mas eu sinto, ou eu sonho. Mesmo que não hajam respostas, e que as respostas sejam tão diferentes para as pessoas, para cada família, para cada mulher, para cada contexto, a espiritualidade aparece assim. Eu aprendi sobre o que eu acredito, sobre o que eu não acreditava e passei a me interessar. Essa sensação de proteção, de ter algo mais e de interceder pela saúde e pela integridade do meu filho e da minha família. Uma necessidade de se curvar diante de um espetáculo, um dom maravilhoso que está acontecendo ali. A maternidade alavancou a minha criatividade. Eu aprendi a partir de um vazio muito grande, que é estar com um bebê, aprendi a criar. Nesse sentido bem cru da palavra criatividade, de criar. Estar com o bebê é observar detalhes que no cotidiano não perceberia. Então há uma folha ao vento que embala o sono do bebê. Eu falo, poxa, é uma folha ao vento. E de repente eu trago isso para o meu dia a dia. Quando aquele bebê estiver inquieto ou estiver muito agitado, eu posso trazer uma folha ao vento para ele.
Então, inserir atividades que ele gostou uma vez, para que aquilo componha nosso dia a dia. A necessidade de interagir de uma criança é absolutamente natural. O ser humano é amistoso, é curioso, com as plantas, com os animais, com outros seres humanos. Então isso naturalmente acontece e despertou e desperta nas mulheres uma observação muito apurada. Isso muitas vezes precisa ser desenvolvido, descamado de saberes, de controles, né, para chegar numa coisa tão pura, é tão mais simples do que parece. Não precisa de um brinquedo importado, luminoso, não precisa de um curso, é estar ali, é a partir do estar ali, num vazio, isso é importante eu falar de novo. É esse vazio, é esse ócio que desperta a fagulha do impulso criativo. É o não saber nada que vai me levar a saber alguma coisa. As atividades com o bebê e as atividades do ser mãe, o dia a dia, o cotidiano, o despertar, o limpar, o cuidar, o silêncio, o não contato social, o vazio profissional, a reorganização das relações de amizade, das relações familiares. É esse vazio o maior impulso criativo e o maior impulso de autoconhecimento que a mulher experimenta quando se torna mãe. É doloroso perder camadas, perder máscaras, se redescobrir. Mas é uma base maravilhosa. Sou muito grata por ter trocado de pele, como eu falo às vezes. E eu efetivamente troquei de pele. Essa reorganização social, profissional e até política é um movimento criativo da mulher que se torna mãe. Descobrir novas formas de me relacionar, descobrir novas formas de ser profissional, porque daí eu descubro que não é só aquele jeito que eu fazia que é o jeito possível. Posso fazer diferente. Hoje posso fazer outras coisas. Nossa, olha o que aquela pessoa fez, será que eu dou conta de fazer? Então, a criatividade aparece assim, e isso aliado àquela memória de que eu sou capaz, lembra daquela memória de que eu sou capaz? Isso daí é um vulcão. Eu gosto muito de trabalhar com mulheres que se abrem para a possibilidade de ser mais. Numa sociedade que limita, que enquadra, numa sociedade que nos torna muito iguaizinhos, trabalhar com essa erupção do eu, do reposicionamento pessoal, profissional, político, espiritual, é uma dádiva. Eu sou realmente grata por acompanhar processos de transformação tão grandes. Parece que é só uma mudança profissional, mas não é não. A mulher está transformando o entorno, a sua família. É uma revolução que está acontecendo. As mulheres do terceiro milênio, as mães dos anos 2000, essa nova geração de mulheres e de famílias, e essa sociedade que eu vejo se interessando por questões como essa, você que está assistindo o Encontro Nacional de Autoconhecimento e Criatividade, que já despertou para o conhecimento interno, para o conhecimento do outro, para o crescimento que isso proporciona,
está vivendo, estamos vivendo uma transformação muito grande. Eu espero que essa mensagem tenha chegado até você da maneira como ela saiu de mim, de maneira espontânea, de maneira a acolher, a identificar e a compartilhar a observação e o trabalho. Agradeço mais uma vez e encontro vocês virtualmente ou pessoalmente. Obrigada.